Então vamos lá, voltamos aqui, cadê o livro? Com o Conde de Monte Cristo, de novo, capítulo 2, agora nós estamos na página 16. Então a frase de hoje é essa daqui, vamos lá, vamos ver se dá pra vocês enxergarem. Leiam aí, abre aspas, Deus nos livre dos lábios que dizem uma coisa enquanto o coração sente outra, fecha aspas, e está aqui a frase para nós, beleza? Então, eu vou até quadricular a frase com outra cor, para que a gente não misture tudo isso. Beleza? Nós estamos então no clube do livro hashtag 3. Estamos falando do Conde de Monte Cristo, um livro sensacional. Eu tô no capítulo 12 dele já. E, cara, tá sendo maravilhoso, beleza? Eu recomendo muito que leiam o livro. O livro tem 1.600 páginas. Já tô na 100 e alguma coisa. E assim, cara, falta muito, mas tá sendo muito bom, beleza? E então, conforme eu vou lendo, eu vou trazendo pra vocês ensinamentos de cada um dos capítulos, de acordo com o que eu for achando interessante no livro. E a gente vai contando um pouco da história também. Então, o papo de irmão de hoje é sobre falsidade disfarçada de carinho. Isso daqui é muito interessante, né? Isso daqui ele tem muita relação, já trazendo aqui o contexto para vocês, com, novamente, a relação do Edmond Dantes. Para quem não lembra aí dos personagens, eu vou fazer uma breve revisão, mas eu aconselho que volte e assista o vídeo 1 e o vídeo 2 para você conseguir entender o decorrer da trama, tá? Então, o Edmond Dantes, ele é o capitão lá do faraó, beleza? Ele tem pessoas em sua volta que vão conspirar contra ele, né? Então tem o Danglars e tem o Fernand. O Danglars, ele seria o ajudante do Dantes lá no navio, e o Fernand, ele é o primo da noiva de Dantes, que se chama Mercedes, né? Primo da Mercedes. E o que acontece então? O Danglars tem inveja do Dantes, porque o Dantes tem 19 anos e conquistou um cargo no navio que era de comandante, que era um cargo que o Danglars queria. E o Fernand tem inveja do Dantes, porque o Dantes está se casando com a Mercedes, que é por quem o Fernand é apaixonado. Deu pra entender? E aí, então, o Fernand e o Danglars, eles estão lá na cerimônia de noivado do Dantes, porque o Dantes, ele nem desconfia que esses dois têm inveja dele. E como ele não desconfia? Como a gente sabe disso? Porque lá durante a investigação e o inquérito, e aí o interrogatório que é feito ao Dantes, por ninguém mais, ninguém menos do que Villefort, que é o juiz, Villefort pergunta a Dantes se Dantes tem inimigos, e Dantes fala que não. Então, ou seja, nós sabemos que Danglars e Fernand eram inimigos de Dantes, às escondidas, e Dantes não tinha noção disso. E os dois estavam na mesma cerimônia de noivado, que era a cerimônia de noivado do Dantes com a Mercedes. Deu pra entender? Beleza. Então, esses dois tratavam o Dantes com carinho. Apesar de que Fernand não conseguia, de fato, disfarçar o quão incomodado ele ficava do Dantes estar casando com a Mercedes. Ele não conseguia. Existem algumas passagens no livro em que, quando Dantes fala que, na verdade, a cerimônia de noivado já era para o casamento, que eles iam casar em algumas horas, o próprio Fernand, ele começa a ficar mais pálido. Ele não consegue disfarçar as emoções que ele sente por Mercedes e a raiva que ele sente por Dantes por ele estar se casando com Mercedes, né? Ele até cogita, inclusive, a morte de Dantes, que não é possível porque Mercedes deixou bem claro que se algo acontecesse com Dantes, também aconteceria com ela, ok? Dito isso, eram pessoas que tinham carinho por Dantes, mas na verdade eles eram falsos com ele. Beleza? Da mesma forma, Villefort, vocês vão ver mais pra frente, conforme for trazendo os capítulos, né? Da mesma forma, Villefort também foi muito cordial com Dantes. E Dantes acreditou em Villefort. E Villefort foi o cara que mandou Dantes pra cadeia. Beleza? Então, ela é disfarçada de carinho. E essa dor da mentira, ela é muito bem vista em capítulos mais pra frente, né? Em que, de fato, Dantes fica incomodadíssimo em saber que Villefort mandou ele pra cadeia. Porque Villefort foi o juiz que disse a Dantes que não se preocupasse, que ele seria solto. E aí, quando ele descobre que ele está indo para o Castelo de If, então, Castelo de If, Dantes fica extremamente perturbado. Porque ele sabe que foi Villefort que mandou ele para o castelo. Ou seja, ele sabe que Villefort foi falso com ele, e ele sabe ainda que ele estava com essa dor de ter sofrido uma mentira e uma injustiça. Só que essa mentira, pessoal, você tem que ter noção de que a mentira, ela é muito pior quando é uma pessoa que a gente ama que faz isso com a gente. Que é o caso de traição em relacionamentos conjugais. Que é o caso, por exemplo, de você ter um amigo muito íntimo seu, ele vai lá e vaza uma conversa, ele vai lá e vaza uma foto, ele vai lá e vaza uma fofoca, ele vai lá e vaza algo que só ele poderia saber. Esse é o caso. Quando a mentira é contada, ou quando uma traição acontece por parte de alguém que é uma pessoa em quem nós confiamos,
talvez cegamente, ou que nós colocaríamos a nossa mão no fogo por essa pessoa, essa dor ela é muito mais elevada. Por quê? Porque nós temos de fato um apego emocional e nós nunca imaginaríamos que essa pessoa faria isso com a gente. Então a gente fica decepcionado. E uma coisa que você tem que ter noção no decorrer da sua vida e que você já tem que aprender agora é que a sinceridade ela é igual a respeito. Lógico que existem formas de você ser sincero. Você pode ser sincero com a pessoa de uma maneira respeitosa. Você falar, olha, fulano, você está se descuidando um pouco, né? A sua saúde está um pouco descuidada. Em vez de você falar que a pessoa engordou. Em vez de você falar que o cabelo da pessoa está com frizz. Ainda mais se for uma garota com quem você está conversando. Você sabe que as garotas vão elevar esses comentários físicos para um nível muito mais além, porque elas são assim. Então você tem que ter um mínimo de empatia e respeito por essa pessoa. Mas você deve, em todas as ocasiões, ser sincero. Você não pode mentir. Mesmo que a gente utilize o que a gente chama de mentira branca. O que seria uma mentira branca? Seria aquela mentira que é proferida com a ideia de ajudar. Que seria aquela mentira do, amiga, eu estou bonita? E você fala, sim, amiga, você está linda. Porque, na verdade, ela não está. Então, a mentira branca não deve ser proferida, certo? Isso aqui tá no meu livro também. Uma coisa que você tem que ter noção também, antes de você chegar ao completo ápice da sua vida adulta, e que eu preciso te alertar já agora, é que a falsidade, ela é sutil. O que significa isso? Significa que ninguém vai chegar em você e falar, olha, prazer, eu sou o Camilo, eu vou te trair, eu vou te enganar ou eu vou te passar a perna. Ninguém vai fazer isso. Essas pessoas, elas vão se aproximar como amigos. Aquela pessoa que quer te dar um golpe financeiro, ela não vai te ameaçar para te dar o golpe. Ela vai se aproximar como um amigo, vai te ludibriar, vai te enganar, vai te deixar ser enganado e aí você vai tomar o golpe. Aquela pessoa que quer te derrubar, ela vai te abraçar como um amigo. Vai ganhar a sua confiança e aí então ela vai te derrubar. Uma cena muito clara disso daí, caso você queira assistir, é em Vingadores Guerra Infinita, aquela cena em que o Loki, ele tá conversando com o Thanos, Thor está derrotado, e aí o Loki vira e fala, você terá para sempre a minha lealdade eterna, e ele se curva assim, e na verdade aquilo lá é uma projeção, e ele está ali tentando, né, ele está fazendo um personagem leal a Thanos, e tenta apunhalar Thanos, né, com a sua adaga. E Thanos, muito esperto, sabe que Loki é o deus da mentira, e portanto ele poderia estar sendo falso com ele e sendo de maneira sutil. E de fato, né, Thanos evitou o golpe, não foi apunhalado por Loki e matou Loki. Depois a gente descobre que Loki não foi morto, né? Mas enfim, esse é o contexto, né? A pessoa que vai te apunhalar, ela nunca vai falar, olha, eu estou indo te apunhalar. Não, não será assim, beleza? E quinto e último ponto, nosso papo de irmão de hoje é, não seja ator e não se cerque deles, tá? Então, nós vamos separar em duas partes. Primeiro, não seja ator. Então, se você sente alguma coisa que te incomoda, diga. Se algo te encantou, também fale. Elogie a pessoa que te encantou. Não seja ator, não finja sentir algo que você não sente. Não é legal você mexer com o sentimento das pessoas. Não é legal você ludibriar as pessoas, mesmo que por um bem maior. Seja uma pessoa verdadeira, seja uma pessoa real. Lembra que mentira tem perna curta, então se você é uma pessoa verdadeira, as pessoas verão isso. E também não se cerque deles. De quem? Dos atores. Então, a partir do momento em que você percebe que existem pessoas ao seu redor que são atores, ou pessoas que dizem gostar muito de você, suspeite. Ninguém gosta muito de alguém. Suspeite muito, sempre esteja de vigia. Não se permita cercar de atores perto de você. Porque por um momento pode até parecer que você está super popular, pode até parecer que você está no auge da sua vida, com essas pessoas te idolatrando. Só que essas pessoas serão as mesmas que lá na frente mentirão pra você e te apunhalarão. E aí você vai ter abaixado a guarda porque você achou que elas eram de fato seus amigos, e elas não são. Não se cerque de atores, nunca. Tenha sempre uma lista pequena de pessoas que têm acesso a você. Restrinja o acesso a você de todas as maneiras possíveis. Nunca deixe, nunca, escuta isso, cara, nunca deixe que pessoas em grande quantidade tenham muito acesso a você. Seja uma pessoa misteriosa, seja uma pessoa no seu canto, seja uma pessoa que seja seletiva. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Simplesmente você tem que aprender a ouvir a pessoa além das palavras que você está escutando. Perceba a forma como ela se comunica, perceba a forma como ela age com você e com as demais pessoas ao seu redor e blinde o seu coração também de criar emoções com essas pessoas. Afinal, quanto maior o seu compromisso emotivo e maior o seu engajamento emotivo com alguma pessoa, mais cego você fica para quem de fato ela é. E é só você ver isso, por exemplo, em relacionamentos que as pessoas chamam de
de tóxicos, né? A pessoa que tá apaixonada por uma pessoa, ela jamais conseguirá ver o monstro que está atrás daquela pessoa, certo? Então, esse foi o papo de hoje. A gente se vê daqui a 2 dias com outro conselho de irmão pra você, de acordo com o livro ou de acordo com algo que eu estiver refletindo. E se você tiver alguma coisa pra acrescentar sobre esse papo, se você tiver alguma história pra compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber dessa história, beleza? A gente se vê então no próximo vídeo, daqui a 2 dias. Até lá!